Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos abençoar a vida da pastora Raquel, Senhor. Deus, queremos colocar ela diante de Ti, Pai. Senhor, que a boca dela seja a Tua boca, Senhor. Ó Deus, que a palavra seja endereçada e encontre lugar, encontre repouso. Deus, que o Senhor fale conosco, Senhor, e mude de uma vez por todas, Pai, todo qualquer tipo de questionamento e dúvida que nós temos a respeito de nós, a respeito do nosso chamado, a respeito das nossas vidas, em nome de Jesus. Deixa eu abençoar. Como que eu faço? Amém, irmãos. Uau, tá alto. Até eu me assustei. Amém. Bom, foi uma confirmação a ministração do louvor, porque normalmente quando o louvor já vem confirmando a palavra, né? Acontece muito isso, né? E o Alex colocou aqui as canções, escolheu as canções, o que ele falou. Uma canção que ele cantou, eu tinha um pouquinho de problema com ela, vou confessar meu pecado, que é aquela Eu Só Sei Errar. Falava até com o Guilherme, né? Eu acerto muito, que negócio é esse de que eu só sei errar? E aí, gente, a gente vai lá em João 15:5. Aí, hoje eu consegui cantar essa música, né? Sem ser hipocrisia. Sem ser hipocrisia cantar porque o Alex se separou, né? Mas a gente vê um versículo muito conhecido. Não vou ficar forçando ler a Bíblia letrinha pequena não, já que a Esther vai me dar essa vantagem, né? Em João 15:5 fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então tudo que eu acerto é porque eu estou na videira, entendeu? Então sem mim nada podeis fazer. Então não vem se gabar que você acerta, não, porque você acerta por causa de mim, tá entendendo? Toma puxão de orelha logo e quebra esse orgulho logo. Aí eu posso cantar essa música agora, entendeu? Verdadeiramente. Né? Agora eu estou em paz, né? O humano só sabe errar mesmo, mas se tiver aí implantado na videira, aí vai acertar pra caramba, entendeu? Pegou, pescou, então tá. Continuando em João 15, no verso 16, vamos lá, fica ligado, irmão. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, a gente deve ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Quem quiser anotar, pega logo um papel, tem caderno, dá seu jeito, e anota essa mensagem. Então, você depois assiste lá, que a gente está gravando. Então, Ele nos escolheu para que demos fruto. Vamos ler lá a parábola do semeador, Lucas 8, 4-8. Já que a gente vai falar de fruto, nós vamos falar de semente, né? Entende? Para dar fruto, a gente tem que primeiro começar do início. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele vai explicar lá no 11, do 11 ao 15. Ele vai dar uma explicação dessa parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então está bem claro aí a explicação, né? As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Ou seja, é plantado no seu coração. Então, o seu coração é a terra.
né? Mas aí ele ouve a palavra, mas aí vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm, e dão fruto com perseverança. Amém? Então, as que caíram em boa terra, né, que são os que com coração bom e generoso ouvem e retêm, e aí dão fruto com perseverança. Então, essa boa terra é o coração fértil, não é verdade? Eu vou fazer aqui uma analogia. Jesus gostava de parábola, vou dizer a vocês que eu também gosto. Eu sempre faço analogia com a nossa vida. Ele fala do semeador que lança semente, é uma coisa do cotidiano. Então, eu vou fazer uma parábola aqui da gestação humana, ok? A semente, você sabe que o sêmen tem até um nome meio semente, né? Sêmen, ele fecunda o óvulo. A palavra de Deus é a semente e ela fecunda o nosso coração, ok? Se a mulher não estiver num dia fértil, ela não vai engravidar, certo? Não vai engravidar. Se o nosso coração estiver duro, não estiver aberto para ouvir a palavra de Deus, nós não daremos frutos. Essa palavra vai ser perdida, assim como na parábola do semeador está dizendo. Entendeu? Então, a gente, como semeador, a gente deve semear a palavra em todo tempo, né? Em Salmos 26, 5 e 6, fala sobre semear também. Os que semeiam com lágrimas, né? Então, nós devemos semear, né? Não é isso não. Salmos 126, 5 e 6. Quando o Senhor... Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, o semear nem sempre é prazeroso, não é verdade? Então, é trabalho, é ardiloso. E quando você está grávida, né? É prazeroso ficar grávida? Só pelo resultado que isso vai dar, né? Só pelo fruto que você vai ter depois. Porque quando você está grávida, você sente tontura, fraqueza. Cada mulher sente uma coisa, né? Mas vai dando sinais de que você tem alguma coisa diferente no seu corpo. E assim como quando nós recebemos a palavra, né, a pessoa que recebe a palavra, aceita, né, a palavra de Deus, tá bom, Cristo morreu, amém, eu quero isso para a minha vida, ainda não se pode ver o que foi semeado. Assim como a mulher, quando engravida, ninguém vê, né? Mas aquilo foi semeado na vida daquela pessoa. Mas com o passar do tempo, começa a ser notório, a barriga fica grande. Então, quando a palavra de Deus é semeada e encontra uma boa terra, ou seja, está no dia fértil, a pessoa está aberta para ouvir a palavra, o coração não está endurecido pelo pecado, ela consegue receber e aquilo germinar. E quando a mulher engravida, ela sente azia. Não sei se todas, mas eu senti. Eu vou falar da minha experiência. Sente azia. E essa azia, às vezes, não deixa dormir. Não tem posição para dormir. Ai, 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 ai. Faz massagem aqui, massagem ali. Entende? E isso a gente pode também
comparar com o fogo do Espírito Santo, quando a gente está naquele primeiro amor, né? Quando a gente recebe aquela palavra de Deus, e a gente fica com aquele fogo, aquela queimação que não dá para dormir, tem que levantar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, porque estou com queimação interior, o meu interior está queimando, né? A minha vida está queimando aqui dentro, não dá para ficar parado, né? Agora, é muita coisa que eu anotei, gente. Hebreus 2:1. Não vou conseguir ler tudo. Depois vocês me peçam versículos, me peçam um resumo. Eu escrevi, foi um livro. Tá? Eu vou ler Hebreus 2:1 porque é importante. Só vou ler os mais importantes aqui. Todos são, mas... Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Como que a palavra de Deus é semeada em nossos corações? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Depois eu dou para você, pesquisa na internet que você vai achar. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a semente é a palavra, aquilo que você ouve. Por isso que é preciso que nós prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque o inimigo também lança em contrapartida, tá? Isso aqui, irmãos... Eu acordei com Deus me falando, Marcos 7:21. Isso já aconteceu contigo? Comigo acontece direto. Referência aqui para mim, vai lá, procura na Bíblia. Marcos 7:21. Isso aqui vai fazer menção àquela canção. Porque a palavra é semeada no nosso coração, e aí ela vai gerar alguma coisa boa. Porque o nosso coração de si mesmo, olha o que tem lá dentro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Tem mais. Mudou? As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Tem mais? Tem mais. 23. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Isso aí Jesus estava falando quando estavam questionando a ele por que ele não estava lavando a mão antes de comer. Entende? A mão suja vai sujar o seu intestino, né? O seu estômago. E não vai sujar o seu coração. O que está impuro está dentro do homem. Então, se sair de nós o que é humano, que é nosso, que é da carne, é um monte de podridão aí que Jesus está falando. Mas se o nosso coração estiver com a palavra de Deus, aquela semente ali brotando, gerando, crescendo, aí o fruto não vai ser pecado, não vai ser maldade, mas o fruto vai ser a vontade de Deus. Amém? Enfim, gente, eu ia falar só de coisa boa, mas Deus quis que eu falasse essa contrapartida. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente retém, a gente dá bom fruto. Mas quando a gente ouve também a voz do inimigo e a gente rejeita a palavra de Deus, a gente deixa o diabo roubar a palavra de Deus do nosso coração, aí ele vai ficar por conta própria. O nosso coração por conta própria não vai em lugar longe disso aqui não. Tá? Em Tiago 1, 14, 15. Tiago 1, 14, 15. Tem vários versículos de teatro também, de Tiago. Tá difícil achar aí, Teté? Tiago sumiu? TG. Tá, achou? Não? Tiago 1, 14 e 15.
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Está vendo que fala tudo de gestação? Primeiro é o desejo, aí ele concebe, aí dá à luz o pecado. E o pecado gera a morte. Tem tudo a ver com gravidez, com gestação. Continuando em Tiago aí, 4:7. Eu vou precisar falar dessa contrapartida aqui, porque Deus pediu, tá, gente? Tem que ter. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. 8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Agora, esse limpem as mãos não é para comer, não é aquele lavar as mãos que Jesus estava falando. Não, é limpar as mãos dos atos de maldade, que a mão é com a mão que você age, né? Então, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. 10, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. 11. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Isso é importantíssimo. Quando a gente fala mal do nosso irmão, a gente está agindo como juiz. E isso pode levar o irmão a pecar também. Provérbios 4. Provérbios 4, gente, eu aconselho vocês a lerem o capítulo todo. Eu não vou ler o capítulo todo agora. Vamos lá no 23. Porque não dá para a gente ler tudo assim num momento só, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por que a semente é no coração? Porque ali está toda a tua vida. O coração não é o órgão, não, tá? É o coração, fala da tua vida, tanto emocional quanto espiritual, os teus pensamentos, o que está movendo a tua vida, né? Tanto que a palavra também fala, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Naquilo que você investe, naquilo que você investe tempo, naquilo que você investe dinheiro, naquilo que você investe o seu pensamento, ali está o teu coração. Então, nós precisamos observar o que nós temos ouvido, o que nós temos visto, onde nós temos investido o nosso tempo, onde nós temos investido os nossos pensamentos, porque tudo isso vai trazer um fruto. E isso vai trazer um fruto. Isso vai ser visível. Por isso, não adianta nós dizermos que somos de Cristo. Todos vão ver se somos ou não somos de Cristo. Se nós somos discípulos ou não de Cristo, vai ser notório. Você consegue enganar durante um tempo. Como uma mulher que está grávida pode fingir que não está durante um tempo. Uma hora vai ser visto que ela está grávida. Vai ser notório, porque a barriga vai ficar enorme. E é uma barriga de grávida, não é gordura, é diferente. Dá para saber, né? Então, se você está deixando algo mal ser semeado no seu coração, a má semente também, preciso falar do mal também, uma hora vai aparecer. Então, não pode permitir isso. Atenta para o que você tem ouvido, porque o coração é semeado assim como a palavra de Deus. É semeada no coração através daquilo que nós temos ouvido. Amém? 2 Pedro 1, 2 a 13. 2 Pedro 1, 2 a 13. O versículo que fala da fé vem pelo ouvir é Romanos 10, 17. Não precisa ler, que a gente já falou. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade.
por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé. Bota assim, fé mais, tá? Acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, vai até o 13, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Está bem claro, né? Vamos lá. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Não é que a gente esqueceu, né? Hoje fizeram uma homenagem ao Galvão Bueno. Aí a Aninha falou, o que é isso que estão colocando ali? Eu falei, é para lembrar ele, as memórias. Para lembrar não, é que estão fazendo homenagem, lembrando. Aí ela falou assim, mas é porque ele esqueceu? Não é que esqueceu, né? Porque ele esqueceu? Não, é porque ele está chorando, porque se emociona. Não é que esqueceu, está lembrando, não é? De todos os momentos que ele passou, uma homenagem, porque está saindo. Então, ele quis dizer, não é que vocês esqueceram, mas eu vou despertar vocês, vou despertar a memória de vocês, para que vocês sintam essa necessidade novamente, para que vocês se emocionem, chorem novamente por essa necessidade. Amém? Então, outra coisa, quando a gente engravida, a mulher engravida, ela precisa tomar muito cuidado com medicamentos, né? Com até um chazinho que tome. Não é qualquer coisa que pode engolir. Entende? Então, o que antes não fazia mal, agora vai fazer. Estão captando? Antes de você conhecer a palavra de Deus, antes de você conhecer a Deus, muita coisa que você fazia, para você não fazia mal. Mas agora que você conhece a palavra, agora que já foi semeado em seu coração, agora não pode. Porque agora você está gerando algo em Deus. Agora você pode estar correndo o risco de perder esse fruto que está aí dentro de você. De ocorrer um aborto espontâneo. Quando você tem intimidade com Deus, como é que a mulher engravida, gente? Vou ensinar o beabá. Uma mulher tem que ter intimidade com um homem, não é verdade? Senão não engravida, né? Então, para que a gente venha engravidar da palavra de Deus, para que ela possa entrar em nosso coração, a gente precisa buscar intimidade e comunhão com Deus. A gente precisa estar ligado nessa palavra. A gente está atento ao que Deus está falando. Através de quem? Através de alguém? Através da própria leitura da Bíblia? É através das circunstâncias? Eu quero ouvir a voz de Deus. E está ligado. Eu quero ouvir, eu quero ter essa comunhão com Deus para que Ele possa falar comigo. E através dessa palavra eu vou gerar. Isso vai dar frutos em minha vida. Porque muitas vezes Deus está buscando intimidade conosco, mas nós não estamos querendo essa intimidade. Vocês entendem?
Ou a gente só quer o prazer da companhia de Deus, a gente só quer aquela paz de estar com Ele, cabecinha no ombro, mas mais do que isso não, a gente é namoradinho. Mas Deus quer que nós sejamos um com Ele, que nós tenhamos aliança de sangue com Ele, que nós venhamos gerar a boa semente. E aí a gente precisa se abrir, a gente precisa mostrar as nossas vergonhas, a gente tem que estar sem medo do que Ele vai fazer. E aí Ele vai poder ter liberdade de lançar a palavra nas nossas vidas. Não tem como. Se a gente não se abrir, não vai ter como. E outra coisa, há casais, até casados, que não querem ter filhos porque não querem a responsabilidade que um filho traz. Não é verdade? Casar é bom, ter uma companhia é bom, morar junto é bom, né? Namorar é bom, mas aí filho já é outros 500, né? Porque filho vai ter que trocar fralda, né? O marido vai perder a mulher que vai sair da cama toda madrugada para ir trocar fralda, dar de mamar, o neném vai chorar, né? E aí é incômodo para nós. Mas nós precisamos ver que o propósito é o quê? Multiplicar e encher a terra. Não estou dizendo que todo casal tem que ter filho, mas nós nos unimos por um propósito. Nós precisamos multiplicar. A terra já está cheia, eu sei, mas a gente pode multiplicar mais. Né? E precisamos levar para as próximas gerações, a gente já encheu bastante, levar para as próximas gerações essa semente, esse ser um. Quer vir aqui, Estezinha, para mostrar como é que você é? Para o pessoal lá da internet? O pessoal daqui já te conhece. A Aninha cantou aqui, é minha filha mais nova. Essa é minha primogênita, a minha filha mais velha. Vira para lá para ver se parece com a mamãe. Fala que sim. Ela é a misturinha da mamãe e do papai, né? O papai é o pastor Guilherme. Pode sentar lá. Então, quando eu engravidei da Esther, eu sempre quis ser mãe, desde pequenininha. Igual minhas filhas, né? A Aninha quer ter 8 filhos. Amém, glória a Deus. Ela falou para mim, se prepara, mãe, que você vai ser vó de 8 filhos. Ainda tem da Esther. E aí, de 8 netos. E aí, o que acontece? Quando eu engravidei da Esther, que eu fiz aquele examezinho de sangue, porque outra coisa que a gente pode fazer essa analogia, né? O sangue da mulher é alterado. O nosso sangue é alterado para o sangue de Cristo. Não é o mesmo sangue que corre agora em nossas veias. O sangue da mulher quando está grávida, ele é alterado. Lá no examezinho detecta, está grávida. E dá para dizer até quanto tempo está grávida. E aí, quando eu fiz o exame de sangue, eu liguei para o médico, minha mãe estava até comigo ali no quarto. Eu liguei para o médico, doutor, deu tal número aqui. Aí ele, está gravidíssima. Aí eu fiquei até, não consegui nem falar. Aí desliguei, tá bom, doutor, tá bom. Porque eu estava com a voz embargada, desliguei, comecei a chorar. E agora? Sempre quis ser mãe. Né? Já estava casado o quê? 1 ano e pouco, num ano, 2, 3, nem sei. Quantos anos foi casado, amor? Quase 3 anos de casado. 2 anos quando eu engravidei. Já tinha 40. Não, 40? Quantos eu tinha? Não, 30. 32 anos. Eu já estou tão velha assim, não. Eu já tinha 32 anos. Já estava quase passando do prazo, né? E mesmo assim, eu fiquei assim, meio trêmula. Eu falei, e agora? E agora? Eu estou grávida, e agora? Como é que é isso? O meu irmão falou, o Rafael ficou até incrédulo, Raquel está grávida mesmo? Porque a gente vê a gente criança, né? E a gente nem imagina que a gente já cresceu, já amadureceu, já pode ser mãe, né? Então, quando a gente gera, a gente fica meio nessa insegurança mesmo. Então, quando Deus lança a palavra, às vezes a gente fica inseguro, mas eu, Senhor, quem sou eu? Eu ainda sou uma criança, né? Como, né? Também na Bíblia, né? Não diga, sou uma criança. Você já tem condições de gerar, de dar bons frutos, você já é maduro. Não fica se sentindo inferiorizado, não fica se sentindo incapaz. Vai dar tudo certo. Você sempre quis isso, e isso vai ser bom. Vocês estão conseguindo entender?
E aí é ter essa segurança de que Deus está te dando alguma coisa que você vai ser capaz de suportar. Eu já tinha 32 anos, o meu corpo já estava mais do que pronto. Bora, gente, esse hotel 5 estrelas, bota os tezinha lá, 9 meses. Tudo lá para você. Então, assim, não vou dizer que é fácil. Quando Deus apresenta um desafio na nossa frente, é para a primeira vez, eu estou falando da primeira vez porque normalmente a primeira vez a gente fica assim, mas é a primeira vez andar de bicicleta, é a primeira vez, eu vou cair, não, calma, alguém está te segurando, calma, tem a rodinha, não sei. Vai na fé. E quando Deus está fazendo alguma coisa, Ele te garante, Ele te segura, Ele está contigo. Então é fé, não perca a fé. Se Deus te der uma palavra, uma promessa, Ele vai cumprir. E você precisa esperar o tempo. Uma gestação leva 9 meses. Mas o cumprimento da tua promessa, eu não sei quanto tempo vai durar, não, irmão. Quanto tempo vai demorar? Abraão não quis esperar totalmente a promessa. Quis dar um jeitinho. Não faça isso, irmão. Não faça, Ismael. Eu sei que Deus abençoou Ismael, mas não era o propósito de Deus. Não tenta ajudar Deus, não. Deixa Ele no tempo dele. Deus, eu tenho a promessa, eu tenho fé. No teu tempo vai cumprir. Tenho a promessa, tenho fé. No teu tempo vai cumprir. E não escuta aquela mulher lá, Jesus, que foi a mulher dele, que Deus deu, eu sei. Mas falou bobagem no ouvido dele. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, porque ele deu ouvidos à mulher. Vocês conhecem a história? E aí foi ter um filho com a serva. Outra que caiu pelo que ela ouviu foi a Eva, aquela nossa irmã Eva, né? Ela ouviu da serpente lá. Não tinha ninguém para tentar Eva, mas tinha um raio da serpente. Gente, a mulher sozinha conseguiu pecar. Vocês têm noção do negócio desse? Tinha lá a serpente. Então, gente, vamos tomar muito cuidado, porque hoje a gente vê malignidade para todos os lados. Impureza, lascívia, adultério, isso aqui, tudo que a gente leu, é o que a gente está vivendo nessa terra. A terra está muito seca, cheia de pecado, pedra para tudo quanto é lado. Então, a gente precisa manter a nossa terra fértil, manter a nossa terra úmida. Sabe o que é umidade? É humildade. Nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar, para não sermos duros de coração, duros, tão duros que a palavra não entra. Deus quer quebrar a gente, mas não tem para onde entrar. Ele não vai arrombar o teu coração. Ele não vai vir com britadeira, com pé de cabra. Ele não vai fazer isso. Você precisa quebrantar o teu coração. Você precisa se humilhar e se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu abandono, como na música, né? Tudo que é do mundo, eu não quero essa porcaria. Eles não têm nada para mim. Eu quero a vida de Deus. Eu quero a glória de Deus, né? Como você cantou, Alex. Eu quero a glória de Deus. Em Eclesiastes 3:1 fala que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. E a gente sabe esse texto, né? A gente sabe que para cada coisa tem o seu tempo. E por que eu falo da gravidez? Porque de uma mulher são 10 meses, e dos animais é diferente, mas cada coisa tem o seu tempo. 9 meses, mas tem animais que têm gestações diferentes, né? Dos seres humanos são 9 meses. 9, 10, né? E quando a pessoa está grávida, ela precisa mudar os seus hábitos também. Vamos fazer analogia, tá? Com a gente recebendo a palavra e mudar os nossos hábitos. Se uma mulher, ela faz academia, musculação, ginástica, né? Ela vai precisar sair da academia, porque ela não pode fazer muito esforço, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. Até varrer a casa é um pouquinho perigoso. Ela pode ter um aborto espontâneo. Uma coisa que para todo mundo é normal, comum. Ela precisa se resguardar ou, né, ser bem suave na sua tarefa, porque é perigoso ela perder o bebê. Com coisas simples do dia a dia. Outra coisa é o cuidado, já falei do medicamento, mas também com a alimentação. Nem tudo ela pode comer. E o que a gente pode levar a isso, né? Com aquilo que a gente realmente tem ouvido. O que a gente está engolindo, o que a gente está aceitando desse mundo nas nossas vidas. Isso pode fazer uma má formação no bebê. Até os medicamentos, os chazinhos, né? Pode não abortar. São 2 questões. O aborto, que é
matou o propósito de Deus na tua vida, ou você vai alterar a genética natural através de um medicamento que você não poderia ter tomado. Ou seja, alguém foi tentar ajudar você, ou então alguém foi te lançar uma palavra que alterou aquilo ali que seria puro de Deus e vai sair um defeituoso. Ou seja, o propósito de Deus para a tua vida vai estar defeituoso, porque você não guardou esse tempo. Vocês estão entendendo? Poderia falar de algumas teologias que são defeituosas hoje na igreja, mas não vou falar, vocês pesquem aí. Tem propósito, é de Deus? É de Deus, pode ter a cara do Pai. Pode ter a cara do Pai, porque foi Ele que gerou. Mas a mulher, ou seja, a igreja, né, tomou medicamento que não poderia, comeu coisa que não poderia, tomou o chazinho que não poderia, fez assim coisas que alteraram a formação daquilo que Deus colocou no ventre, no coração, né? Vocês estão conseguindo pescar? Algo que era de Deus, foi na intimidade com Deus, foi, sabe, aquele começo lindo, mas no meio dessa gestação, porque nos 9 meses a criança cresce, muito rápido. Um dia na barriga da mãe corresponde a, sei lá, né? Quanto tempo de desenvolvimento. Você nunca mais vai crescer tanto na sua vida quanto quando você estava na barriga da sua mãe. Porque é o momento que você mais cresce, né? Tanto que não pode passar muito da hora do parto, porque pode até morrer, né? Então tem um tempo certinho de nascer, porque cresce demais, pode ficar em sofrimento, não tem mais espaço. Então, isso tudo é muito importante, que a gente não venha adulterar o que Deus colocou em nossos corações. É propósito de Deus? Sem mim nada podeis fazer. Deixa que seja o propósito a cara do Pai. É a cara do Pai, é igual ao Senhor. É igual a Deus, né? A gente está aqui para ser canal daquilo que Deus quer fazer. Então, deixa que seja perfeito como Deus é. O propósito vai precisar nascer perfeito, sem defeito, sem nenhuma interferência humana, sem nenhuma substância humana atrapalhando a boa formação da promessa de Deus, dos planos, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Outra coisa, a mulher precisa, a igreja, né? Descansar. Quanto mais a mulher grávida dorme, mais o neném cresce. O que é isso? Senhor, não é a minha força, é a tua força. Não é na força do braço, é na força de Deus. Não é o meu poder, é o teu poder. Porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Porque se eu não estiver enxertado na videira, eu não sou ninguém. Então, descansar. Quanto mais você dorme, quanto mais você confia, quanto mais você descansa no Senhor, mais o seu propósito cresce, mais aquele neném cresce, mais você consegue ter esse desenvolvimento, melhor desenvolvimento. E se alimentar bem. Toda grávida precisa se alimentar bem. De alimentos naturais, ou seja, coisas que foram criadas por Deus. No natural, né? Coisas que vieram de Deus. A mesma coisa, nós que estamos gerando a promessa de Deus, precisamos nos alimentar de coisas que vieram de Deus. Somente o que é de Deus. Vocês estão entendendo? Não dá para ser mais claro, ou dá? Fruta, maçã, Deus que fez, né? O leite foi a vaca, mas Deus que fez a vaca. Enfim, coisas naturais, coisas de Deus. E assim no propósito também. Outra coisa, eu quando estava grávida das meninas, tanto uma quanto outra, eu tinha umas tonturas, irmãos, misericórdia. Na da Esther não foi nem tanto, porque eu era mais jovem, né? Agora, na da Ana, eu já tinha quase 40 anos. Com 39, né? Foi que eu tive a Ana. E engravidei e tive com 39. Então, eu já estava, né? Um pouquinho mais idosa. Então, eu para sair para fazer o enxoval, porque é outra coisa que a gente logo faz. Descobriu que está grávida, meu sangue agora é o sangue de Jesus, eu vou fazer o enxoval, não é? Eu vou tirar tudo que é velho daquele quartinho,
Vocês estão captando? O Espírito Santo tá guiando, porque eu estou solta do papel. Vai tirar tudo daquele quartinho velho. É CD que não presta mais, é roupa que não presta mais, é tudo que não presta mais. Acho que não preciso nem enumerar. Joga tudo fora, vai pintar, vai arrumar, vai comprar as coisas que precisa para o bebê, né? E assim você vai fazer também na sua vida espiritual. Abandonar tudo que não presta mais para essa sua nova vida, né? E aí você vai começar a fazer o enxoval. Você vai investir numa boa Bíblia. Você vai investir numa boa Bíblia. Depois você vai querer a segunda, a terceira, a quarta. Depois você vai pegar o hábito de doar essa tua Bíblia, orar por alguém. Mas isso daí vai acontecer naturalmente. Então você vai começar a ir. Agora aqui não tem livraria, mas você vai na internet e você encontra livros que abençoem, que sejam de Deus, pede direção a Deus. Mas primeiro você tem que comprar a Bíblia. Depois você vai fazer o enxoval dessa sua nova vida. Não são mais livros humanistas, psicologistas. Eu sei que eu sou psicóloga, mas isso também, em excesso, né, tem que ter equilíbrio. Você precisa ler a palavra. Ela que vai curar a tua vida. A palavra. Porque sem mim nada podeis fazer. Então a psicologia não pode fazer nada sem Deus. Nem a ciência, nem o engenheiro, nem o médico. Tudo começa na sabedoria de Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? Então, tudo está sujeito a Deus. Nós estamos sujeitos a Deus. Precisamos nos humilhar e aceitar que nós estamos na dependência de Deus. E quando a gente engravida, já fizemos o enxoval, então eu ia fazer o enxoval e precisava sair de casa para fazer o enxoval, né? E fui procurar coisas para Aninha, a Esther estava comigo, mas eu andava bem, eu caminhava bem. Na hora de pagar no caixa, que tinha que ficar parada, aí eu ficava tonta. Aí eu ficava andando de um lado para o outro. Gente, cadê a pessoa do caixa? Eu preciso pagar a pessoa do caixa, andando de um lado para o outro, porque andando eu ficava bem, não podia ficar parada. Só que é incrível. Todos os lugares que eu fui, a pessoa do caixa não estava ali à disposição. Eu tinha que ficar esperando, andando de um lado para o outro. Aí todas as vezes eu desmaiava, né, minha querida? Até na padaria. Eu fui à padaria, a moça da padaria não estava no caixa da padaria. Eu falei, querida, você tem uma cadeira para eu sentar? Porque ela pegou a dela do caixa, já que ela não estava lá, e botou para mim. Eu sentei, eu falei, pega o celular, liga para o meu marido. Eu já estava indo. Falei, Jesus, não posso morrer agora, senão vou eu e vai ela junto. Então, você não pode morrer. Quando você está gestando, você pode até ficar fraco, mas ande com alguém. Eu estava com a Estherzinha. Ande com alguém, não ande sozinho, que alguém vai te ajudar. E quando eu estava dentro das lojas, eu estava com alguém também. Na outra loja, a Estherzinha foi chamar o pai. Eu sempre estava com alguém, estava com a Estherzinha. Era uma criança de 6 anos de idade, idade da Ana. Mas eu estava com alguém. E alguém, agora levando para o lado espiritual, alguém que tenha sal, água e descanso para te dar. A Esther não tinha, mas as pessoas das lojas tinham. Então eu sentava e me ofereciam, você quer uma água? Ah, eu aceito. O que é a água, gente? Do seu interior fluirão. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então você tem que andar com quem? Com quem crê em Deus. Porque aí você vai ter a água. Você está fraco? Você quer uma água? Porque eu creio em Deus. Você não pode andar quando você está fraco com quem não tem a água para te dar. Você quer um salzinho? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se você não andar com quem for sal, você vai morrer. Você quer um salzinho? Um salzinho para você melhorar, para você voltar. É questão de segundos. Você pode morrer se você não andar com quem for salzinho. Você quer uma cadeira para sentar? Guia-me mansamente pelas águas de descanso, as margens do rio. Você vai ter um descanso. E refrigera a minha alma.
Então, nós precisamos andar com pessoas que sejam de Deus. Com pessoas de Deus. Não dá, a gente morre. A gente precisa da água, do sal, do descanso. Nós estamos gerando. Nós estamos em condições que nós podemos ficar fracos, sujeitos a fraquezas. Talvez até mais do que quem não está grávido. Quem não está grávido, está fortinho. Não é verdade? Quem não está com um propósito ali, com um fogo, aquela queimação, com aquela situação toda de gerar, não tem posição para dormir, está pesado, o peso que está carregando, espiritual, cada vez é maior. Cada vez é maior. O neném primeiro é assim, daqui a pouco é enorme, 3 quilos, 4 quilos. A menina nasceu com tanto quilo que falou, é menino? Não, é menina. Mais pesado do hospital que nasceu. Eu já estava andando assim, irmão. A tua promessa é mais importante que você. O propósito de Deus na tua vida é mais importante que a sua vida. Eu já estava andando assim, ó. Me chamou para consulta, sou eu. Estou com o neném aqui, ó. Estava nem andando em pé mais, tanto peso que eu estava carregando. Então, você levando para o lado espiritual, quanto mais você deixar a palavra penetrar, o Senhor ter comunhão contigo, é mais peso que você vai carregar. Mas não é peso de academia para ficar musculoso, não. É peso daquilo que você está carregando, daquilo que você carrega espiritualmente. E esse peso, sim, você deve carregar. E não o peso que o mundo quer te dar. Que é aquele ferro. Né? Não estou falando contra a academia. Gente, olha a visão espiritual, pelo amor de Deus. Porque grávida não pode fazer academia. Ou seja, não pode carregar peso que não é para ela. Tem coisas que não são para você. Tem coisas que não são para nós carregarmos. O meu peso é aqui, ó. O meu peso é aqui. É aquilo que Deus me deu. Aquilo que eu estou gerando. É isso que eu vou carregar. Agora eu não posso carregar outro peso. Agora eu não posso. Eu tenho que dizer não. Precisamos aprender a dizer não. Porque no início da gestação, ninguém sabe que você está grávido, mas você sabe. E vão ter pessoas que vão querer que você trabalhe, que faça coisas que você não pode fazer. Porque ninguém ainda viu que você está diferente. Ninguém ainda viu que você está com outro sangue agora rolando em suas veias. Seu sangue agora é sangue de grávido, é sangue de Jesus. A palavra de Deus já está em mim. Eu não posso mais fazer essas coisas que eu fazia antes. Senão eu vou perder meu bebê. Eu não posso mais fazer essas coisas. Mas as pessoas podem, ao seu redor, querer que você continue. Se você era um atleta, um corredor, se você carregava muito peso, continuar pedindo que você continue naquela vida. E você vai ter que aprender a dizer, não! Eu não posso. E vai ter que abandonar tudo isso. Vai precisar abandonar tudo isso. Às vezes vai perder amigos, às vezes vai perder uma porção de coisas. Mas vai ganhar o seu bebê, vai ganhar aquilo que Deus gerou na sua vida. Vale a pena. Eu tenho umas mães aqui presentes, né? E eu acredito que todas pensaram isso algum dia, como eu já pensei. Eu não posso morrer, porque se eu morrer, ela vai morrer também. Você pensa que não pode morrer por causa do bebê, não é verdade? Eu não posso morrer porque senão ela morre junto. Eu não quero que ela morra. Eu não quero que o bebê morra. Eu quero que ele viva. E a hora do parto é a hora crucial de você dizer, a minha vida está entregue. Porque eu posso morrer nesse parto. A mãe pode morrer dando a luz, gente. Tem gente que morreu dando a luz, ou vocês não sabem. Né? E aí? É a tua vida totalmente entregue. É totalmente entregue. Eu falo, Senhor, se eu voltar viva, amém. Glória a Deus. Porque é muito, né? Assim, assustador. Abre, né? Quem faz cesárea, abre tudo. E quem faz parto normal, eu nem sei como é, porque eu nem fiz. A gritaria que eu escutei já basta, né? É muita dor, é muito sofrimento. Tem gente que fica horas e horas naquele sofrimento todo. As minhas 2 tiveram que ser cesáreas. Mas mesmo assim é muito risco. Aquela anestesia, né? Que você... né? Anestesia você na coluna. Então é uma coisa assim que invade você, né? Agora deixa os médicos trabalharem e você está entregue ali. Você está entregue nas mãos, né?
claro que de Deus primeiro, mas de pessoas que vão te ajudar nessa hora do nascimento. E assim também pessoas vão te ajudar na hora que você tiver que trazer à luz aquilo que Deus te prometeu. Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Se o parto for normal, vai ser parteira. Se o parto for cesárea, vai ser um médico. Agora do lado, né, espiritual, não sei aí traduzir o que é, mas vão ser pessoas especializadas em te ajudar na situação que você está precisando. Então, irmãos, qual é o objetivo, né, de toda essa mensagem, que eu não sei nem se está muito tempo, eu costumo ser objetiva, mas enfim, é muita coisa. Tem um livro aqui, e eu creio que o objetivo foi o seguinte: nós atentarmos para aquilo que nós temos ouvido, para aquilo que tem sido semeado em nosso coração, lançar fora tudo que não é de Deus, não falar mal um dos outros, porque isso lança semente maligna no nosso coração. Eu li na palavra isso, não estou inventando não. A gente ter os olhos bons, porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, terá vida. Então tudo isso é vida de Deus na nossa vida, né? É permitir que Deus seja o nosso Deus, o nosso Senhor, e abandonar o que não é de Deus. Alimentar-nos somente da palavra de Deus, daquilo que é de Deus. E isso é que vai nos fazer ficar fortes, isso é que vai nos fazer alimentar o propósito de Deus. Porque quando a mulher está grávida, tudo que ela come vai para o bebê, o restinho fica para ela. Por isso que ela fica fraca, porque a prioridade é o neném, a prioridade não é mais ela. A vida dela não é a prioridade, ela só tem que estar de pé e viva, mas a prioridade é alimentar aquele bebê que está numa formação ultra rápida, está no desenvolvimento ultramente acelerado, precisa de muita vitamina, muitas substâncias, né, para poder crescer e desenvolver bem. Então, o propósito de Deus na sua vida precisa de muita vida de Deus, de ser alimentado todo dia, com muito alimento de Deus, algo que venha direto do Senhor, mais atento que a sua própria vida. Você precisa comer para alimentar Ele, você precisa se encher para alimentar Ele, e vai tudo para Ele, e você fica com aquilo que sobra, mas vai tudo para Ele. Quando Ele nascer, aí você pode comer, se você tiver tempo. Porque também é outra coisa. Nasceu o propósito, não tem mais tempo de dormir. Aproveita para dormir na hora que você estava grávida, não é? Na hora que você está grávida, aproveita para dormir, descansar e tal. Mas depois, botou a mão no arado, não pode olhar para trás. Começou a trabalhar, agora foi. Você vai trabalhar agora, ó, constantemente. Que eu sempre falava, eu sempre quis ser mãe, mas eu sempre falava... depois que tem, não dá para dester. Eu sei que essa palavra não existe, mas depois que tem, não dá para dester. Ou seja, depois que o neném nasce, você é mãe, você é pai, para a vida inteira. É uma aliança eterna. Então, depois que você colocou a mão no arado, começou a trabalhar para Deus, aquilo que Deus tinha para a sua vida, começou a se cumprir. Ah, meu irmão, vai trocar fralda, vai dar de mamar. Não, tem mãe que não quer amamentar o próprio filho, gente. Não, vai dar de mamar, dói pra caramba. Racha tudo, sai sangue junto, bebe o sangue junto, é horrível. Mas tem que amamentar. Guilherme falou que eu fazia cara de maluca. Eu dando mamar para Esther. Que eu ficava, ai, vai minha filha, vai minha filha, vai. Porque doía tanto, mas eu falava, não minha filha, vai, não para. Porque dói, gente, dói muito. Eu falava, não... Então eu falava, vai minha filha, mama, vai. Uma vez ela mamou com sangue, né? O leite com sangue. E aí ela vomitou a fralda toda com sangue. A gente correu para o pronto-socorro. Meu Deus, o que essa garota tem? Meu Deus, ela está vomitando sangue. Chegou lá, tudo bem, mãezinha? O seu peito está sangrando? Tá sim. É isso, mãezinha. É que o sangue, ele dá ânsia de vômito, ele não é muito legal. Então, como ela está mamando com o sangue, esse sangue é teu, não é dela não, fica tranquilo. Marinheiro de primeira viagem.
né? Então, às vezes, a gente se assusta, sabe? Aquilo que estava indo bem, sabe? Com Deus e tal, de repente o propósito de Deus te dá um vômito de sangue. Aí você fala, mas o que é isso? De quem é esse sangue? Eu vou pedir, Senhor, misericórdia, está tudo sangrado aqui. Não, esse sangue é teu, que você que está sangrando e está alimentando, com o sangue está bebendo esse sangue, dá vontade de vomitar e botar ele para fora. Mas esse sangue é teu, fica tranquilo que não há nada com ele. Amém? Então, recebam aquilo que o Senhor falou com cada um de vocês, porque eu sei que Deus vai falar com vocês. Podem ouvir novamente, buscar mais versículos, aquilo que Deus vai colocar no seu coração. Você dormindo, vai acordar e Deus vai falar, lê tal livro, capítulo e versículo. Comigo ele faz assim, livro, capítulo e versículo. É certeiro, como foi o que eu havia lido de Marcos 7, que fala que do interior dos homens vêm os maus pensamentos. Então, gente, que a gente possa jogar fora todo mau pensamento. Eu costumo falar isso para os pacientes. Vem um pensamento ruim, joga longe, joga bem longe e pensa em coisas boas, pensa em coisas de Deus, sabe? De Deus eu posso falar para vocês, né? Mas para os pacientes eu falo, pensa em coisas boas, né? E aqui nós, né? Pensa naquilo que é do alto, né? Como tem, meu Deus, nisto pensar, eu sabia a referência, fala para mim. Filipenses 4:8, né? Tudo que é verdadeiro, que é puro, que é justo, boa fama, nisto pensai. Isso daí é fundamental para que seja semeada a boa semente no nosso coração. No que a gente vai pensar, o que a gente vai ouvir. É fundamental. E deixar a semente entrar no nosso coração. Não deixe o nosso coração andar pelo natural dele, não. Né? Eu só sei errar, é verdade, né? Infelizmente, às vezes a gente tem que errar para saber que é verdade. É verdade, porque Deus é aquele que coloca o bem dentro de nós. A boa semente é a palavra de Deus. Na gente, eu acerto. Acerta porque está na videira. Vai sair para tu ver se tu acerta alguma coisa. Tenta, mas não consegue. Tenta e não consegue. Tenta e não consegue. Só dá com a cara na parede. Então, que a gente possa se humilhar, estar com a terra úmida e fértil, sempre que a palavra de Deus vier sobre nós. Que a gente possa aceitar a correção, aceitar, né, se humilhar diante de Deus e abandonar o que não é para ter na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Amém, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Eis aqui a nossa vida, que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, liberdade de semear a Tua palavra em nosso coração, em nosso interior, e mudar a nossa terra, nosso coração fértil em Tuas mãos, Senhor, vai fazer germinar a boa semente da Tua palavra e vai crescer, vai se desenvolver e todos verão a Tua glória em nossas vidas, todos verão o que o Senhor fez em nossas vidas. Toda praga, toda maldição será retirada dos nossos corações. Toda palavra maldita será retirada dos nossos corações. Toda imundície, toda sujeira será retirada dos nossos corações. E o Senhor vai fazer a Tua obra, a Tua vontade em nossas vidas e não a nossa, Senhor. Venha o Teu reino em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.